Bem, gente, hoje o tema da live é queda de cabelo, que é algo que vocês me perguntam muito aqui nas redes sociais e talvez não, gente, eu acho que é a reclamação que eu mais recebo aqui das minhas pacientes, que é a reclamação que mais as mulheres têm aqui no consultório. E apesar da queda de cabelo ser algo que incomoda muito as mulheres, é um dos sintomas que vocês mais negligenciam. E por que isso, gente? Porque vocês vão procurar no Google uma simpatia, vocês vão falar com o moço lá do salão de beleza se existe algum shampoo para queda de cabelo, vocês vão falar com as amigas, vocês vão lá na farmácia comprar os suplementos para queda de cabelo, vocês vão ligar para a amiga lá dos Estados Unidos para trazer o Hair and Nails lá dos Estados Unidos. E é uma reclamação muito grande que vocês têm em consultório, mas pouco vocês procuram uma ajuda de um profissional que vai realmente te ajudar, né? E por que eu digo isso, gente? Porque o tratamento da queda de cabelo, né, quando vocês chegam para mim com essa reclamação, é muito importante que vocês cheguem também com um diagnóstico, né, o porquê que o cabelo está caindo. Porque todo o direcionamento da nutrição, seja com a alimentação, né, todo o desenho da dieta e toda a prescrição nutricional, ela tem que ser direcionada a partir de um diagnóstico. E muitas vezes vocês chegam aqui no consultório e falam assim: Nutri, meu cabelo tá caindo. Só que não vem com um diagnóstico. Então é muito importante que vocês conversem com o dermatologista de vocês para entender o porquê da queda de cabelo. Porque a partir do porquê, a gente pode desenhar toda a alimentação e a suplementação. Por que isso, gente? Porque a queda de cabelo, ela pode acontecer por inúmeros fatores, né? Eu costumo falar para vocês que o nosso corpo, ele dá sinais que alguma coisa tá errada, né? É um intestino preso, é uma dermatite, é uma queda de cabelo. Então é o corpo dando sinais que algo tá acontecendo de errado. E entender esse algo é importante, principalmente para o tratamento da queda de cabelo, que tem aí um diagnóstico muito vasto, é muito amplo o diagnóstico da queda de cabelo. Então você pode ter desde uma doença no teu couro cabeludo até uma doença autoimune, né, que está levando a essa queda de cabelo. Então é importante a gente entender o porquê para fazer todo o tratamento correto, tá? Então quais são os diagnósticos que eu mais recebo aqui no consultório de queda de cabelo? É o eflúvio telógeno crônico. E o que é o eflúvio telógeno crônico? É essa queda de cabelo que você, de repente, começa a perceber, né? Então, assim, você tem uma queda de cabelo normal, e é muito importante abrir um parêntese aqui, que muita paciente chega pra mim e fala assim: Nutri, qual o ideal de queda de cabelo por dia? Gente, não existe isso. Vocês vão ver aí na internet, o ideal é cair de 100 a 50 fios de cabelo, 100 a 150 fios de cabelo por dia. Gente, quem vai ficar contando cabelo? Ninguém. Eu não conto cabelo. Eu varro minha casa e não fico contando cabelo, tá? Então, é o que era normal e começa a aumentar muito. Então, você tinha uma queda normal sua de cabelo, né? Que você varria a casa, via uns fios de cabelo. Você acordava, tinha uns fios de cabelo ali no travesseiro. Você lavava o cabelo, caía um pouquinho de cabelo, que é normal cair, tá? O que é o eflúvio telógeno crônico? Que é o que mais acontece, né, de diagnóstico. É quando, de repente, você nota que a queda de cabelo, que era uma, aumenta muito. Então você varre o chão, antes era um bolinho, agora tá um bolão de cabelo. Você lava o cabelo, ficava um pouquinho no ralo, agora tem um monte no ralo, né? Então esse é o eflúvio telógeno crônico, que é o que mais acontece no consultório, tá? E o que acontece? A gente tem um ciclo de crescimento de cabelo. Assim como, né, eu sempre falo que a nossa vida é regida por ciclos, o nosso ciclo de vida, o nosso ciclo hormonal, o nosso ciclo circadiano, o nosso ciclo noite e dia, o nosso cabelo também tem um ciclo. A gente tem um ciclo de crescimento. Então, a gente tem a fase 1, né, o ciclo 1, que é o ciclo anágeno, onde o fio cresce, que dura aí de 2 até 7 anos.
A gente tem uma fase, que é a catágena, de repouso, e a gente tem a fase telógena, que é a fase que ele cai. Então, todo fio ele vai crescer, vai repousar e vai cair. Isso é normal. O que é o eflúvio telógeno crônico? É quando esse fio, que está na fase de crescimento dele, pula. Ele não dura toda a fase de crescimento, ele pula direto para a fase de queda. Então, aconteceu alguma coisa, né, nessa fase de crescimento, que ele pulou e foi para a fase de queda dele, tá? Então, esse é o eflúvio telógeno crônico. Normalmente, o eflúvio telógeno crônico, ele acontece, você começa a perceber ele depois de 3 a 4 meses de algum episódio que aconteceu na sua vida, tá? Então, lá atrás, há 3 a 4 meses, então é muito importante que quem tá tendo uma queda de cabelo crônica entenda e volta aí e perceba o que aconteceu 3, 4 meses atrás para o teu cabelo estar caindo hoje. Porque é justamente nessa fase aí de crescimento que ele pula uma das fases e ele vai começar a cair, tá? O que é comum? Infecção, né? Então, muitos pacientes reclamando que após o Covid teve uma queda acentuada de cabelo, né? Depois vocês me colocam aqui, depois confirma isso. Então muitas pessoas tiveram o Covid e logo depois do Covid, passou 1 mês, 2 meses, já notou uma queda de cabelo acentuada. Por quê, gente? É muito comum o eflúvio telógeno por conta de uma infecção e começa a aparecer isso 2, 3 meses depois dessa infecção. Depois de um uso de medicamento, acontece muito o eflúvio telógeno crônico. E o mais comum do eflúvio telógeno, que é essa queda de cabelo acentuada num período, de repente, da tua vida, que é o estresse. Então, passou por um período de estresse, seja desemprego, problemas em casa, problemas com o filho, 2, 3 meses depois, essa queda de cabelo começa a ficar acentuada, tá? Uma outra condição que aparece muito aqui no consultório é a alopécia androgenética feminina, que é o que é isso, gente? É que lá no nosso couro cabeludo, a gente tem receptores hormonais. Quando ocorre uma conversão no nosso couro cabeludo de testosterona em DHT, que são hormônios são hormônios que os homens têm em maior quantidade. Então, ocorre uma conversão lá no nosso couro cabeludo de testosterona em DHT através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E esses folículos, eles começam a ficar obstruídos e acontece a queda de cabelo. Não é tão comum em mulheres, mas acontece muito, mais ou menos 5% das mulheres têm alopécia androgenética por o aumento dessa conversão de testosterona em DHT no couro cabeludo e esse cabelo vai cair. Então, veja, uma condição é o eflúvio telógeno crônico, que é muito comum aqui no consultório, que pode acontecer por inúmeras causas. A outra condição é por uma alteração hormonal no teu couro cabeludo. Então, olha como são diagnósticos diferentes. Como que a nutrição pode tratar condições tão diferentes da mesma forma. Por isso que é importante que vocês tenham esse diagnóstico, tá? E o dermatologista é o profissional que vai te dar esse diagnóstico. Uma outra condição também que acontece aqui no consultório é a alopécia areata. A alopécia areata já é uma doença autoimune, onde, por conta principalmente de um gatilho emocional, a doença autoimune, ela sempre, assim, eu posso falar de todos, eu atendo muito paciente autoimune, eu posso falar para vocês que 99% dos pacientes, eles têm uma condição de aparecimento da doença, né, de desenvolvimento da doença autoimune através de um gatilho emocional. Seja uma perda na família, seja uma perda de emprego, problemas financeiros, que apareceu aí a doença autoimune. E a alopécia areata é uma doença autoimune que também leva à queda de cabelo. Então a gente tem aí, é muito característico, porque a alopécia areata começa a ter buracos assim no cabelo, né, de queda de cabelo. E a gente tem a alopécia areata universal, é quando realmente todo o cabelo cai, que é o caso lá da mulher do Will Smith, onde o cabelo todo dela caiu, tá? Então a gente tem essas 3 condições, eu pelo menos tenho essas 3 condições que acontecem mais no consultório, beleza? Eu vou falar aqui basicamente do eflúvio telógeno,
que é que a maioria dos pacientes tem, que é essa queda de cabelo acentuada em determinado período aí da vida da pessoa, que pode acontecer por inúmeras causas. Como eu falei, infecção viral, e o Covid, ele tem muito, aumenta muito a queda de cabelo, tá? Uma doença autoimune. Então, se você tem uma doença autoimune, independente de ser alopecia areata, você pode ter aumento de queda de cabelo. Então, uma das autoimunes que levam mais a queda de cabelo é o Hashimoto, tá? Então, o Hashimoto, que é uma doença autoimune que acontece na glândula da tireoide, aumenta muito a queda de cabelo. A gente tem aí o uso de medicamentos, alterações intestinais, pessoas que comem pouca quantidade de proteína, então déficit proteico, né? Deficiência nutricional pode levar aí a essa queda de cabelo crônica. Então, veja, gente, a gente tem que entender o diagnóstico do paciente, ver o que ele realmente tem que tá levando a essa queda de cabelo para direcionar todo o tratamento da dieta, tá? Como que funciona a dieta do paciente que tem queda de cabelo? Vai depender do diagnóstico. Então, se o paciente tem uma doença autoimune, a gente tem que fazer toda uma dieta baseada nessa doença autoimune. Mas, basicamente, né, como que tem que ser a dieta de um paciente com queda de cabelo? Uma dieta anti-inflamatória e uma dieta que tenha uma quantidade de proteína adequada para o que você precisa e uma quantidade de gordura boa. Isso por quê, gente? Basicamente, o nosso fio de cabelo é feito de proteína e de gordura. Se você come pouca proteína na sua dieta, você não vai ter cabelo saudável. Se você come pouca gordura boa na dieta, você não vai ter cabelo saudável, tá? E se você come muitos alimentos inflamatórios, muito açúcar, muita farinha branca, muito embutido, você vai ter maior queda de cabelo. Então, quanto mais inflamatória for a tua dieta, quanto menos proteína e menos gordura boa, maior a tua queda de cabelo. Então, a gente tem que levar nutrientes para o cabelo também, tá? E por que eu digo isso? Porque muitos pacientes comem pouca proteína ao longo do dia, né? Acorda de manhã, ou não come nada, porque tá fazendo jejum, ou come um pão com manteiga, ou rouba a bisnaguinha do filho, ou toma um copo de leite e sai para trabalhar, tá? Aí almoça, o almoço muitas vezes é a refeição principal, aí come ali um pedaço de frango, carne, um peixe, aí durante a tarde belisca alguma coisa, um biscoitinho que levou, chega em casa à noite, come um sanduíche, né? Come um pão com peito de peru, ou seja, uma alimentação que não tem nada de proteína. E o cabelo basicamente é proteína, gente. Então tem que ter uma alimentação rica em proteína, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando aqui, tá? Que eu falo bem rápido. E gorduras boas. Abacate, azeite, as oleaginosas. O nosso cabelo também é feito de gordura. Então, a gente tem que ter um bom consumo de gorduras boas ao longo do dia. E daí, vocês sempre me perguntam, quanto nutre? O quanto vai depender do teu peso, da tua altura, da tua idade, da tua composição corporal, né? Então, cada pessoa tem uma quantidade adequada de proteína, de gordura e de carboidrato para consumir ao longo do dia. E você consumir a tua necessidade adequada de proteína é muito importante, porque muitos pacientes acabam tendo queda de cabelo por uma deficiência no consumo de proteína. Come pouca proteína ao longo do dia. E independe, tá, gente? Um paciente vegano que não come proteína animal, ele pode ter um crescimento e um cabelo maravilhoso se ele come uma quantidade de proteína vegetal adequada para o teu dia, tá? Então, mesmo os pacientes, né, que comem proteína animal, pode ter queda de cabelo porque não come na quantidade adequada, tá? Recebi aqui uma pergunta. Por que alguns médicos dizem que minoxidil em loção? O minoxidil é um medicamento, tá? Que pode ser muito adequado para o caso dependendo do diagnóstico da queda de cabelo. Então, tem o minoxidil cápsula e tem o minoxidil loção, né? Que você tem que passar, tá vendo? Nesse couro cabeludo aqui. Não adianta passar o minoxidil aqui. O minoxidil tem que passar no couro cabeludo. Ele é uma indicação, pode ter muito resultado, mas
todo tratamento com medicamento, ele só vai ter resultado quando você associa a dieta e a suplementação adequada para esse cabelo. É o que eu falo, gente. Não adianta, o medicamento, ele vai atuar na melhora do sintoma. Mas se você não entender a causa do que está acontecendo, se você não entender o problema específico dessa queda de cabelo, o medicamento não vai adiantar, né? Então, se você está tendo uma queda de cabelo por conta de uma deficiência proteica, não adianta passar o medicamento. Quando parar de passar, você vai continuar tendo queda, porque você não ajeitou a causa do problema, tá? Se você está tendo uma queda de cabelo por uma deficiência nutricional, que também é muito comum, não adianta usar o medicamento. Vai melhorar num período e depois vai continuar caindo. Por quê? Porque você não melhorou a deficiência nutricional, que eu ia conversar com vocês agora. Uma das deficiências nutricionais mais comuns para queda de cabelo é a deficiência de ferro. E muitos pacientes não fazem o exame de ferro correto. Não adianta pedir ferro sérico. A melhor forma de identificar o quanto de ferro a gente tem no organismo é através da ferritina. Uma ferritina boa, ela vai girar em torno de 70, de 80, para a gente não ter nenhum quadro aí de queda de cabelo. Abaixo de 70, a gente já pode ter sintomas de queda de cabelo. E, gente, isso é muito comum. O que eu recebo de paciente aqui no consultório, com ferritina de 15, ferritina de 20 e com ferro sérico bom, é muita gente. A maioria das pessoas tem um ferro sérico bom e a ferritina super baixa. A ferritina é o nosso estoque de ferro, né? É o nosso armário que a gente guarda ferro no nosso organismo. É a melhor forma da gente saber o quanto de ferro você tem no teu corpo, para não influenciar na tua queda de cabelo. Então, se vocês nunca fizeram o exame de ferritina, façam, porque é comum ter ferritina abaixo de 70 e de 80. Principalmente essas mulheres, né, que tem um quadro de mioma, endometriose, que sangra muito, ter ferritina mais baixa, tá? Então, ferritina ideal é 70 e 80. Se você não corrige ferritina, você vai continuar tendo queda de cabelo, tá? E aí, Ana, por exemplo, a Ana, a ferritina dela é sempre alta. A ferritina é uma proteína que guarda o nosso ferro, tá, gente? O ideal é que ela esteja entre 70 e 80. Muito baixa, a gente tem uma deficiência de ferro, que pode levar à queda de cabelo. Só que ferritina muito alta também é problema. Imagina uma cadeira que você coloca de ferro lá no relento, sol, chuva. O que acontece com essa cadeira de ferro? Ela não enferruja? É a mesma coisa. Se a gente tem ferritina muito alta no nosso sangue, ela vai enferrujando, entre aspas, a nossa célula, que é um processo inflamatório. Então, muitos pacientes que têm ferritina muito alta é porque está acontecendo algum processo inflamatório no corpo. E isso também pode levar à queda de cabelo. Então, uma inflamação no corpo também leva à queda de cabelo. Então, ferritina tem que ficar 70 e 80. Não pode ficar muito baixa, que é deficiência de ferro. E não pode estar muito alta, porque você tem um processo inflamatório acontecendo no teu corpo. E processo inflamatório também leva à queda de cabelo, tá? E aí me perguntaram aqui qual é a diferença de ferritina e B12. B12 é uma vitamina, tá? E ferritina é uma proteína que guarda o nosso ferro. Então, se você tem déficit de ferritina, deficiência de ferro, cai cabelo. Se você tem aumento de ferritina, é processo inflamatório que também cai cabelo. Então, a gente tem que sempre medir essa ferritina, que ela está muito associada à nossa queda de cabelo, tá? Como eu falei para vocês, uma outra causa muito frequente de queda de cabelo é a doença autoimune. Então, você tem que pesquisar se você não tem alguma doença autoimune. E por que eu falo isso, gente? Porque eu recebo muitos pacientes aqui no consultório, mulheres, que nunca fizeram um exame completo assim de sangue para avaliar realmente todo o organismo. E recebo muitas mulheres que têm, por exemplo, Hashimoto, que é uma doença autoimune na tireoide, que nunca foram diagnosticadas e passam a vida inteira aí com sintomas do Hashimoto e que nunca foram tratadas, né? Aliás, muitos pacientes que são tratadas como hipotiroidismo, porque o TSH deu alterado,
mas nunca foi identificado ali, nunca foi pesquisado os anticorpos tireoidianos e tem uma doença autoimune. Então, a doença autoimune, por si só, já é um ambiente inflamatório no organismo. E se você tem um ambiente inflamatório, o teu cabelo vai cair. Então, as doenças autoimunes, Hashimoto, lúpus, artrite reumatoide, tem muita relação também com queda de cabelo. Não esquecendo que uma doença autoimune puxa a outra. E aí, se você tem, por exemplo, um Hashimoto ou um lúpus, você pode ter, por exemplo, uma alopecia areata, que é essa queda de cabelo em buracos, podendo levar até uma alopecia areata universal, onde cai todo o cabelo, tá? Então, é muito importante que vocês identifiquem uma doença autoimune também para o tratamento da queda de cabelo. Então, não é uma questão simples, gente. Isso que eu quero trazer aqui um sinal de alerta para vocês. Não é simplesmente vocês entrarem numa farmácia ou ligar para a amiga que mora nos Estados Unidos e trazer um medicamento Hair and Nails que vai fazer com que o cabelo de vocês cresçam. A gente tem que identificar essa causa. Então, já falei aqui da doença autoimune, de deficiência nutricional. Uma das mais comuns é a deficiência do ferro, que a gente mede pela ferritina, mas também deficiência de zinco, que é muito comum, deficiência de vitamina A, deficiência de selênio, pode levar, deficiência de vitamina D, pode levar a queda de cabelo também, tá, gente? Infecção, que eu falei pra vocês, pode levar também a queda de cabelo, por isso que é tão comum no Covid. Uso de medicamento de forma crônica pode levar a queda de cabelo. Roacutan, beta-bloqueador, tudo isso aumenta a queda de cabelo. Pílulas anticoncepcionais, principalmente as androgênicas, aumentam a queda de cabelo, tá? Para pacientes, né, que têm alopecia androgenética, que há essa conversão de testosterona em DHT, a gente tem que entender se a paciente está usando, por exemplo, uma pílula androgênica, porque aí piora essa queda de cabelo, tá? Então tem que se fazer uma pesquisa também em todos os medicamentos que se usa, porque alguns medicamentos aumentam também essa queda de cabelo, tá? E algo muito importante, né, gente? O órgão que faz a absorção de todas as vitaminas e minerais do nosso corpo é o intestino. Então, se você tem uma desbiose intestinal, se você tem uma permeabilidade intestinal alterada, não adianta tomar vitamina nenhuma, porque você não vai ter absorção. Então, antes de mais nada, entender se esse teu intestino funciona corretamente, tá? Então, o que é o intestino que funciona corretamente? Não é só fazer cocô todos os dias. Tem que entender a consistência do teu cocô, a cor do teu cocô, ver se você tem alguma alteração digestiva, né? Comeu, ficou estufada, solta muito gases ao longo do dia. Tudo isso são alterações intestinais e digestivas que pode prejudicar a absorção de vitaminas e minerais. E daí, se você não corrige o intestino, você vai estar gastando dinheiro à toa tomando vitamina para cabelo, tá? Entenderam, gente? Não é algo tão simples a gente melhorar a queda de cabelo. Primeiro tem que investigar 3 a 4 meses atrás do que aconteceu na tua vida. Usou medicamento, fez alguma cirurgia, teve estresse, né? Entender isso, para depois fazer todo o tratamento, beleza? E agora a parte que vocês mais gostam, né? E o que a gente usa aí de mais eficaz para queda de cabelo, o que a gente faz de suplementação aí para os pacientes. Então, depois de corrigir a dieta, né, gente? A base é a correção da dieta. Depois que a gente corrige a dieta, corrige déficit proteico. Então, vocês estão comendo proteína adequado, vocês estão comendo as gorduras boas de forma adequada, tirou todas as tranqueiras, né? Diminuiu alimentos inflamatórios, não tá comendo açúcar, não tá comendo farinha branca, não tá comendo embutido, não tá tomando muita bebida alcoólica, melhorou esse ambiente inflamatório, melhorou o quadro intestinal, se você tem alteração intestinal, aí sim vai para toda a parte de suplementação, tá? E como que a gente trabalha na suplementação para o cabelo? Um produto que eu uso muito é o Dimples. O que é o Dimples? O Dimples é o extrato do melão cantaloupe. Ele é rico em sódio. Sódio é uma enzima antioxidante, uma das melhores enzimas antioxidantes do nosso corpo, junto com a glutationa redutase. Esse sódio, ele melhora muito aí o crescimento e também, gente, o aparecimento do cabelo branco. Tem muito paciente que tem cabelo branco muito cedo,
com 30. Eu até atendi uma vez no consultório pacientes com cabelo branco com 20 anos. Esse tipo de pessoa tem uma alteração genética nessa enzima chamada SOD. E o Dimples é DIMPLESS. É um ativo que ele aumenta a sódio no nosso organismo porque ele é fonte de sódio. Então, pacientes que notam que o cabelo tá ficando branco lá com 20, 30 anos, provavelmente tem um polimorfismo nessa enzima. E aí usar o Dimples é legal, tanto para queda de cabelo como aumento do cabelo branco, tá? A dose aí vai variar de pessoa para pessoa, 10 a 40 miligramas. É uma dose legal de Dimples, tá? Outro ativo bem legal é o ActiSave, também melhora aí a queda de cabelo, que é um ativo rico em antocianinas e em flavonoides, que vai melhorar especificamente o fio do teu cabelo e o fortalecimento do fio do cabelo, que a gente também usa muito em consultório, tá? Outros ativos importantes, o ácido ortossilício, o ideal é que ele seja estabilizado em colina. Então, existe um produto no mercado chamado Nutricolin, tá? Que é excelente para o crescimento do cabelo. Então, quando a gente usa o Nutricolin, a gente tem um fortalecimento do cabelo muito bacana, tá? Que é o ácido ortossilício estabilizado em colina. Existem outros ácidos ortossilícios estabilizados em outros tipos de produtos, tá? Tem estabilizado em colágeno, estabilizado em maltodextrina. O que eu mais gosto é o estabilizado em colina, que é o Nutricolin, tá, gente? Então, já falei do Dimples, do Nutricolin, do ActiSave, e daí vem todos os aminoácidos que estão presentes aí nas proteínas. Então, a prolina, a lisina, a metionina, cistina, são aminoácidos que a gente pode estar usando e que vão fazer toda a parte de estrutura do cabelo, tá? Biotina, e aí tem que ser biotina numa quantidade mais alta, tá, gente? Normalmente, a biotina, quando a gente sempre vê biotina, né, nos suplementos para cabelo. Eu até ia fazer isso, não separei aqui. Eu vou pegar alguns que vocês mais usam aqui. O Pantogar, por exemplo, para ver a bula, para ver as quantidades certinhas. Deixa eu pegar aqui, ver se eu acho a bula do Pantogar. Ó, vamos lá. Olha lá, gente. O Pantogar, ele tem biotina. Aí você fala assim, nossa, tem biotina, então é bom, né? Mas para você ver uma melhora no crescimento e no fortalecimento do cabelo, o ideal é que tenha pelo menos 3.000 microgramas de biotina na fórmula. Olha quanto que tem um Pantogar. 30 microgramas. E é isso que eu falo, gente. Não adianta, porque vocês vão ter que gastar, sei lá, 6 meses com Pantogar, ao invés de gastar pouco tempo com uma suplementação feita específica para você. Então, a suplementação, quando feita de forma individualizada, ela é muito importante porque você vai tomar a dose específica para você. E é isso que eu queria chegar. Muitas pessoas, elas usam esses produtos que vocês compram em farmácia para crescimento de cabelo e perguntam assim, Nutri, funciona? Até pode funcionar, gente. Para quem tem uma deficiência nutricional muito tranquila. Mas a maioria das pessoas não tem uma deficiência nutricional tranquila. É muito geral esses suplementos. Você tem que usar algo individualizado para você. Além disso, as doses são muito baixas, né? E aí você vai ter que usar durante um período muito grande. O ideal é fazer uma dose mais alta para que você tenha um resultado e não precise usar a longo prazo, tá? E um desses exemplos aí é o Pantogar, que tem 30 microgramas de biotina. O ideal seria pelo menos 3.000 microgramas, tá? Aí ele vai ter na composição um zinco de 2,5 miligramas. E foi o que eu falei, a maioria dos pacientes tem deficiência de zinco. Um zinco ideal vai gerar em torno de 10 até 30 miligramas. Ele tem 2,5. E vai ter aí um mix de leucina, valina e isoleucina. Que o ideal é a gente trabalhar com outros tipos de aminoácido para o cabelo, tá? Então, as doses acabam sendo muito baixas nesses produtos, tá, gente?
A Fabiana falou que compra tudo separadinho. Ela perguntou do silício orgânico. É isso, o silício é maravilhoso para o cabelo, mas eu gosto quando ele é estabilizado em colina, que é o Nutri-Colin, porque aí a absorção dele é melhor. E, aliás, a biotina estimula a absorção desse silício, por isso que é legal a gente colocar ela na fórmula também, tá? Outra vitamina muito importante para o cabelo é a vitamina B5, que a gente pode usar tanto na forma de ácido pantotênico como pantotanato de cálcio, que também tem uma resposta muito boa, tá, gente? Vitamina D, e aí é importante que vocês avaliem quanto de vitamina D vocês têm no organismo. A gente já conversou sobre vitamina D em outras lives. Existem pessoas que têm polimorfismo na enzima que faz a conversão da vitamina D, então não consegue aumentar essa vitamina D numa quantidade adequada. E aí é bom usar junto com alguns lactobacilos, né? Então, mas identificar o quanto de vitamina D você tem, né? Fazer um exame de vitamina D para quantificar o quanto que você tem que tomar de vitamina D, tá? Mas a vitamina D é muito importante para o crescimento do cabelo. Zinco, selênio também é muito importante. Vitamina E, ferro, principalmente se você tem uma ferritina muito baixinha, tá? Dúvidas que me perguntaram aí nas caixinhas. Quais os exames, né, que a gente faz para identificar uma possível alteração aí no cabelo? Primeiro, os exames de vitaminas. A gente identificar se tem uma deficiência de zinco, de ferro, de vitamina D, de vitamina A, é importante. Então, fazer todo aí um exame de vitaminas e minerais para ver se não tem alguma deficiência. Exames hormonais. Se a sua testosterona está muito alta, se o seu DHT está muito alto, você pode ter aí uma queda de cabelo por conta disso também. Avaliar marcadores inflamatórios. Se a ferritina estiver muito alta, se a homocisteína estiver muito alta, você pode também ter queda de cabelo, tá? Avaliar a sua tireoide. Beleza, gente? Então, se você tá aí com uma alteração tireoidiana, um TSH muito elevado, se você tem baixa de hormônios tireoidianos, T3 e T4 muito baixo, se você tem aí anticorpos tireoidianos muito elevados por conta de um Hashimoto, você vai ter maior queda de cabelo. Então, é importante avaliar a tireoide também. E aí eu deixo aqui uma observação que muitas pessoas têm um TSH, entre aspas, dentro da referência e uns hormônios tireoidianos também dentro da referência e vai ter queda de cabelo. Por quê, gente? Porque o mais comum é uma paciente com hipotireoidismo subclínico. O que é isso? Já é colocado em trabalhos que um TSH normal ele vai até 2. Acima de 2, a gente já caracteriza com um hipotireoidismo subclínico, que é quando o TSH começa a aumentar e o T3 e o T4 estão normais. Então, avalie o teu TSH, porque tem muita gente que chega aqui no consultório com TSH que era assim, de 1,5, de 1,8, e do nada esse TSH foi para 4, foi para 3,5, só tem aumentado. E aí, olha, ainda tá dentro da referência e acha que tá normal, e não tá normal. Pode ser um hipotireoidismo subclínico. Então, quando o teu TSH, ele é normal, tava lá, 1,5, 0,98. Do nada esse TSH foi para 3, 3,5, 4. Aí você olha ele na referência, tá normal ainda tá dentro da referência. Não está, gente. O normal para você era 1. Né? Você durante anos veio trazendo ele em 1 ponto alguma coisa. Do nada ele subiu, tem que investigar. Então, quando tem essa subida repentina do TSH, dentro de uma normalidade tua, e os teus hormônios continuam normais, algo está acontecendo. A gente tem que avaliar esse exame laboratorial, avaliar os teus sinais e sintomas. Então, você viu que teve aumento do TSH. Você está mais cansada, você está tendo mais alteração de humor, você acorda e fica se arrastando ao longo do dia, você tem aumento de queda de cabelo, provavelmente você tem um hipotireoidismo subclínico, que é justamente isso. O TSH aumenta, ainda está dentro ali de uma normalidade, e os teus hormônios estão normais. E aí você tem uma alteração na tireoide. E a gente tem que ajustar a tua tireoide, senão você não melhora a tua queda de cabelo. Tá, gente? Então, não é tão simples. A gente tem que avaliar todo o paciente para entender o porquê da queda de cabelo.
Porque se você ficar tomando esses produtos sem uma avaliação, você não vai ter resultado, só vai gastar dinheiro à toa, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ah, esqueci de falar dos fitoterápicos, gente. Existem muitos fitoterápicos que melhoram a queda de cabelo, tá? Se você tem aí uma alopécia androgenética, que é onde tem essa maior conversão de testosterona em DHT, bloquear a ação dessa enzima que faz a conversão é interessante. Tem um fitoterápico chamado salpalmeto, que é bem legal da gente utilizar, tá? Outros fitoterápicos, ginkgo biloba, tá? É legal para queda de cabelo. A bacopa é um fitoterápico que a gente chama como nootrópico. Ele melhora muito a nossa concentração, a nossa melhora. Eu amo bacopa. Todo dia à tarde eu tomo a minha bacopa, que ela melhora muito a concentração e a cognição, mas ela é excelente para o cabelo também. Cavalinha também é bem legal para o cabelo. Citrus aurantium é legal para o cabelo também. E, gente, outro dia eu coloquei até aí no meu Reels o gergelim, ó, o alecrim. Excelente o alecrim para o cabelo. Então, vocês podem tanto tomar o chá de alecrim ou fazer esse chá de alecrim bem concentrado e passar no couro cabeludo. Ou vocês podem comprar o óleo essencial de alecrim e passar no couro cabeludo, ou até botar no shampoo o óleo essencial de alecrim e lavar, né, o cabelo, deixar um pouquinho com esse óleo essencial de alecrim, porque é excelente também pro cabelo, tá, gente? Mas foi o que eu conversei aqui com vocês. Todos esses suplementos, todos esses fitoterápicos, todas essas ações que a gente faz no cabelo, até mesmo o uso de medicamento, né? O laser, o microagulhamento, tudo isso pode dar muito resultado. Finasterida, minoxidil, tudo isso pode dar muito resultado. Mas vocês têm que entender a causa da queda do cabelo, porque vocês vão tratar e vai continuar caindo se não entender a causa. Então a causa tem muitas causas, gente. Desde um estresse até uma doença autoimune. Entender a causa é muito importante pra gente tratar corretamente essa queda de cabelo, tá? Então o que eu vou pedir pra vocês primeiro, não negligencie a queda de cabelo. Então vocês têm que ir lá para fazer um diagnóstico no médico e entender por que essa queda de cabelo está acontecendo, né? Porque mulher tem muito disso. Começou a cair cabelo, vai conversar com a amiga, vai conversar com o cabeleireiro, vai conversar com a mulher da farmácia, vai conversar com todo mundo, menos com o médico, que tem que conversar para fazer um diagnóstico. Feito o diagnóstico, conversa com a tua nutri, para entender qual a melhor dieta para você e qual a melhor suplementação para cuidar da queda e da causa da queda do cabelo. Tá, gente? E por que eu falo isso também? Porque uma vez, uma paciente minha, não sei se ela tá aqui, eu acho que não. Ela mudou lá para Portugal. Ela mudou para Portugal e foi morar lá em Portugal. E aí ela mandou uma foto pra mim. Falou, Nutri, olha o que tá acontecendo com o meu cabelo. Começou buraco, sabe? Buraco aqui, buraco aqui, buraco aqui. E eu falei assim, ó, isso daí é alopecia areata. E por que eu falei alopecia areata? Não, Nutri, mas eu fui nos médicos aqui e falaram que ninguém me deu um diagnóstico. Falou que isso aí pode acontecer, depois volta a crescer. Eu falei, não, isso não pode, isso não volta a acontecer, né? Isso não é normal. E você tem uma condição chamada alopecia areata. Porque muitas vezes vocês querem um exame. Vocês querem ler, assim, eu tenho isso. E, por exemplo, a alopecia areata é uma doença autoimune que não vai ter nenhum exame laboratorial falando que você tem. É clínico. É o olhar do médico vai falar, olha, isso aqui é uma característica clínica de alopecia areata. E daí, lá em Portugal, que ela estava lá em Portugal, ninguém deu esse diagnóstico para ela. Como eu atendo muito pacientes com alopecia areata, quando eu olhei, eu falei, é alopecia areata. Você trate disso logo. Para que não vá para uma alopecia areata universal. Trate desse cabelo. E a gente começou a tratar como doença autoimune, que era como que tinha que ser tratado. Se ela deixasse passar, hoje ela poderia estar sem cabelo nenhum. E hoje o cabelo dela tá normal, tá tranquilo, porque a gente tratou
como doença autoimune, como tinha que ser tratado, entendeu? E é o que eu falo pra vocês, por que começou a aparecer os buracos? E a gente faz todo o histórico do paciente. Eu já sabia que ela tinha ido para Portugal, ela foi para Portugal, deu um tempo, o pai dela morreu. Foi um mês depois que o pai dela morreu que começou os buracos na cabeça. Então tudo fazia sentido, entende, gente? A característica era essa da alopecia, que são buracos que tem na cabeça, e eu sabia que o pai dela tinha falecido há um mês atrás. Então, eu já era doença era doença autoimune, e a gente tratou corretamente e hoje ela tem cabelo, tá? Então, o que acontece é que vocês demoram muito a procurar ajuda. E no caso dela, ela também não teve uma assistência adequada lá em Portugal, né? E como eu atendo muitos pacientes nessa condição, a gente conseguiu chegar num diagnóstico. O diagnóstico não sou nem eu que faço, o diagnóstico tem que ser um médico que faz. Mas como ela não teve ajuda lá, como eu atendo muito esse tipo de paciente, a gente acabou fechando isso, né? Então, muitas vezes a gente tem que atuar de forma rápida também, para que não tenha uma evolução nesse quadro, tá? E isso é muito comum também na alopecia androgenética. Porque se você vê que um paciente está com DHT mais elevado e ele está reclamando dessa queda de cabelo, provavelmente é algo hormonal que tem que ser tratado, né? E aí tem que fazer todo esse diagnóstico da forma correta, beleza? Gente, 7h44, terminando a live. Tem alguma dúvida? Eu espero que tenha deixado a mensagem aqui clara para vocês, que queda de cabelo não é algo simples de ser tratado. A gente tem que entender a causa da queda do cabelo para tratar. É algo que a gente consegue resolver muito na prática clínica, mas entendendo o diagnóstico. Então, não quero ninguém comprando aí produto para queda de cabelo, gastando dinheiro à toa. Vá buscar a causa da tua queda de cabelo para aí sim a gente começar um tratamento adequado, tá? A Fabiana tá falando que fora do Brasil não tem muito. Fora do Brasil você não vai encontrar nada muito manipulado. Então é importante que você veja separadamente esses ativos para que você use. E claro, entenda o diagnóstico, né, que você tem. Beleza, gente? Ana, um beijo. Tchau, gente. Muito obrigado. A Silvina, minha paciente sumida, mandei pra você a tua prescrição ontem no teu e-mail, tá? Bora fazer essa prescrição para esse cabelo voltar a crescer. A live, ela fica salva lá no YouTube. Então, a partir de amanhã à noite, já tá lá no YouTube e vocês podem assistir de novo, tá bom? Quantas vezes você quiser. A Vanessa tá perguntando qual seria o melhor especialista, o médico. O médico que dá o diagnóstico da queda de cabelo é o dermatologista, tá? Ele que vai olhar o teu couro cabeludo para ver se não tem uma doença no couro cabeludo. Ele que vai olhar teus exames para avaliar certinho o que você tem no cabelo. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida vai colocando aqui nos comentários, no direct que eu vou respondendo, tá? A Rafaela tá falando da unha. A gente pode conversar de unha num outro momento aqui, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Vanessa. Um beijo. Tchau, Fabi. Fiquem com Deus, tá? Beijo.